se comunicar com pessoas difíceis. E isso de forma eficiente. Esse é o nosso tema de hoje. A primeira coisa que vocês têm que entender é que a gente tem que evitar a discussão. Então, se você vai se comunicar com alguém difícil, você tem que evitar a discussão. E Janê, como é que eu evito a discussão? Primeiro, separar a pessoa da situação. Como assim, Janê? As pessoas, elas normalmente têm dores. E que às vezes não são dores ali dentro da empresa, não são dores dentro de um casamento, não são dores dentro da família. Ah, mas Janê, quem é difícil é minha mãe. Nossa, como minha mãe é difícil. Você já tem consciência de tudo que sua mãe passou antes de você nascer? Você já tem consciência de como foi a vida dela infantil? O que ela viu, o que ela ouviu, o que ela sentiu enquanto criança? Essas dores, esses sentimentos, que mais que sejam conscientes ou inconscientes, elas ficam armazenadas e fazem com que as pessoas criem uma casca, uma armadura. E aí, normalmente, essas pessoas que têm muito sofrimento, elas são amarguradas, elas são pessoas difíceis e elas são pessoas que normalmente vão trazer problemas para a nossa vida. Então, quando a gente aprende a separar a pessoa da situação que está acontecendo, a gente consegue compreender que aquela dor é dela. E é uma maneira dela estar gritando que ela não está bem. Só que isso não pode acarretar problemas para você. Então, se você está percebendo que essa pessoa é difícil, é porque certamente ela está acarretando uma carga emocional negativa em você. Por isso que você tem a consciência que ela é difícil. Mas você talvez nem sabe por que para você ela é tão difícil. E aí, você identificando, você sabe, poxa, então tá, então realmente essa pessoa é difícil, eu não gosto, e aí, mas eu tenho que conviver. Poxa, no trabalho essa pessoa é difícil, ela tá cheia de dor, eu sou toda alegre, e como é que eu convivo com essa pessoa? Exatamente isso. Evita a discussão. Saiba que ela tem o problema dela e que você não faz parte desse problema dela. Então você tem que ver o que é necessário vocês conversarem. Se é necessário você entregar resultados, se é necessário, vamos trazer aqui para a faculdade, eu não tenho, graças ao bom Deus, eu não tenho nenhum colaborador difícil, mas se eu o tivesse, primeiro que eu acho que não trabalharia conosco, mas vamos lá. Se eu tivesse alguma pessoa com muita dor, que fosse difícil, eu traria exatamente o que essa pessoa precisa. Então, de repente, olha, eu preciso de tal planilha, olha, eu preciso que você faça isso. E se a pessoa já vier com arrogância, grosseria, sendo uma pessoa difícil, eu não vou focar naquilo. Eu vou focar no que precisa ser feito. E literalmente, vocês já escutaram a expressão cara de paisagem? E literalmente fazer isso, cara de paisagem. Nada disso pode afetar a você. Então, trazer essa consciência de que as atitudes da pessoa é porque ela teve alguma coisa que dentro dela está muito machucada, é o primeiro ponto. E aí você começa a se comunicar com tudo que é necessário, preciso, nada além. E aí você evita essas discussões, evita trazer luz a coisa negativa. De repente tá dentro de uma empresa e o resultado foi negativo e essa pessoa começa, também por causa de ciclano, de fulano e não sei o que a gente tem que trazer para essa pessoa? Ok, já passou, o que nós vamos fazer para melhorar? Não, porque não sei o que. Qual é a solução que nós vamos trazer? Ah, mas não sei o que. Ok, vai lá tomar uma água e já volta, porque agora a gente vai focar na solução. Então é trazer para essa pessoa a questão de aconteceu, tá bom, não precisa discutir, vamos lá, vamos focar. Ah, mas Janei, como é que a gente faz isso? Ou você se retira, ou pede pra pessoa. É que se você pede pra uma pessoa se retirar porque ela tá nervosa, vai ficar pior. Então você pede licença, olha, eu preciso ir no banheiro, dá uma licencinha, vai lá, demora um pouquinho, na hora que você voltar, ok, vamos voltar aqui na solução então. Então nós vamos fazer de conta de que nada aconteceu há 5 minutos atrás. Janei, isso serve para um relacionamento? Não. Um relacionamento onde duas pessoas estão discutindo e você acha que a outra pessoa é difícil, como é que você vai fazer?
Se a pessoa não tem consciência de que ela está sendo difícil, de fato você evita até trazer soluções nesse momento. Você faz uma escuta surda. Sabe o que é escuta surda? É sem internalizar. É escutar. Os antigos falavam escuta por aqui, sai por aqui, né? Alguma coisa assim. Você escuta, você faz de conta que tá ali, prestando atenção, mas ao mesmo tempo você está fazendo uma escuta surda, porque tem gente que só precisa falar. Tem gente que só precisa descarregar. Então, se você precisa se comunicar dentro do seu relacionamento é um relacionamento difícil. E, gente, lembra que eu já falei nas outras lives que eu não vou falar de desvio de caráter, eu não vou falar de pessoas tóxicas, estou aqui falando de pessoas e situações difíceis. Às vezes as pessoas são um amor de pessoa, mas está ali com alguma dor e ela está se tornando difícil. Quer ver? Você vai para academia e aí você fazia anos que não ia para uma academia e começa a pedalar, sua perna tá destruída. Aí vem o seu esposo e fala: querida, vamos dar um passeio a pé pelo quarteirão? A primeira coisa você tá louco. Eu passei a semana inteira na academia, minha perna tá doendo. E às vezes o seu esposo só queria te contar alguma coisa, falar alguma coisa, e da maneira, às vezes, como você falou, porque você tá com dor nas pernas. E aí tornou ali uma situação difícil. Isso não quer dizer que a pessoa é difícil. Janê, essa pessoa é difícil, faz parte da família, eu quero me afastar, porque é muita coisa envolvida, Janê, não é só isso. O que você tem que fazer? Espaço. Mas Janê é minha mãe. Não importa. Se você já está aqui nessa live, você já é adulta. Então, crie sim um espaço saudável para você. Um espaço no qual você possa respirar sem essa negatividade. Sem que você precise dizer: meu Deus do céu, que pessoa difícil. Que esse espaço seja até engraçado de ver essa pessoa reclamando de tudo, sendo grosseira. Você olha e fala: meu Deus do céu, coitado. Não sabe o que está fazendo. Então você tem que criar um espaço, criar uma barreira, dar limites. Janê, eu não posso falar para outra pessoa onde é meu limite. Ok, nós às vezes não precisamos falar nada, apenas colocar o nosso limite. Tem pessoas difíceis que elas não são bravas, que elas não são grosseiras, mas elas são infantis e gostam de provocar as outras pessoas. E às vezes até com comédia, com piadinha. Tem pessoas que elas precisam estar sempre debochando do outro ou criando situações para que deixe o outro constrangido. Isso é uma pessoa difícil, porque na verdade ela está escondendo uma dor de rejeição. Mas e Janê, como é que a gente faz isso? Limite, dando limite. Então olha só o que eu falei aqui já. Primeiro, saiba que a situação não é a pessoa. Segundo, saiba que você deve evitar discussões. Simples assim, não dê mais margem. E a outra questão é dar limite. Dá limite. Se imponha, se posicione. Impor não é gritar. Se posicionar é você dizer: chega para um monte de coisa e aqui neste coração não entra mais nada que me desagrade. Ou seja, isso é você se impor. Esse tema de lidar com as pessoas difíceis realmente é um tema muito importante. Por quê? Porque traz a consciência na gente que a gente também não é o salvador da pátria. Que a gente não deve ficar pontuando para as outras pessoas que elas estão erradas, que elas estão difíceis. Ah, Janê, mas é o meu casamento, Janê, eu não tô aguentando, tá difícil. Ok, muda você. Traz você situações diferentes. Janê, eu já mudei, eu já fiz tudo, ok. Qual é o seu posicionamento? Se afasta e deixa o tempo se encarregar, ok? Não discuta, coloque limites, saiba que o problema dele é dele e que você não pode querer salvar o mundo. Não dê sugestões se ninguém te pediu. Pessoal, é isso. Um beijo enorme. Tchau, tchau, pessoal.